Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Hoje a gente vai falar sobre uma especialidade que parece não ter nada a ver com psiquiatria, né? Mas a gente vai ver logo que tem sim muita relação. A gente está gravando aqui no início, quase no meio de maio, né? A gente está na quarentena em São Paulo, devido à pandemia da Covid-19. E entre as várias dificuldades que esse momento impõe, tem muitos pacientes com doenças de pele que estão vendo o seu quadro agravar por conta do estresse, da ansiedade que a gente está vendo que está aumentando muito nesse período, né? A gente vai falar então sobre por que isso acontece, né? O que tem a ver o nosso estado emocional transparecer na pele e dar algumas orientações para aliviar esse problema. Para isso, a gente vai conversar com a doutora Márcia Senra, que é coordenadora do Departamento de Psicodermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Obrigado pela participação, doutora Márcia. Luiz, obrigada a vocês pelo convite, viu? Para começar, eu vou pedir para você explicar essa relação, né, que eu falei no início, que às vezes as pessoas podem não ter tão claro que existe. E você, inclusive, é coordenadora de um departamento de psicodermatologia, né? Ou seja, é uma coisa bastante estabelecida que tem uma relação aí entre a psique, né, e a dermatologia. Queria que você explicasse qual é essa relação. O nome, né, de psicodermatologia já está dizendo que a gente, como dermatologista, vai fazer a consulta normal, vai examinar a queixa do paciente, vai dar um diagnóstico, vai tratar a doença de pele, mas a gente vai levar em conta também a saúde mental da pessoa, para saber se aquela doença que ela tem está influenciando no seu funcionamento, no seu dia a dia. Se, por exemplo, está levando uma autoestima baixa, se ela está com vergonha, como é que ela está se sentindo. E tem aquelas doenças que são hereditárias, que o ambiente influencia, que o estressor tem ação na piora dos quadros das doenças de pele. Então, por exemplo, a gente pode escolher, para exemplo, a psoríase, que o próprio paciente nota que quando está mais ansioso ou mais depressivo, ela piora. A dermatite atópica, a própria acne piora. E qual é a correlação desse período agora, né? O que tem a ver a pandemia com essa questão? É que as pessoas estão se sentindo, pelo distanciamento, por estar se sentindo sem poder ter a rédea da vida na mão, alterações da vida em todas as áreas, na parte financeira, na parte familiar, na parte social. Então, houve uma quebra de alteração da própria vida de uma maneira muito rápida e muito, assim, imediata. Isso até a pessoa se organizar, se adaptar. Para quem tem doença de pele, esse estressor pode ser bastante importante para levar uma piora dos quadros. E a gente já sabe, doutora Márcia, como que isso acontece, né, no nosso corpo mesmo, né? Como que o emocional consegue afetar e ter uma manifestação na pele? Porque esse órgão, né, que é a pele, que é o órgão maior do nosso corpo, ele provém do mesmo folheto. Na formação do embrião, vem do mesmo folheto do sistema nervoso. Depois é que se divide em sistema nervoso e pele. Então, as manifestações da pele são associadas a esse sistema nervoso. Então, a forma que você interpreta o estresse, a forma que você lida com o estresse, ali, pela forma do pensamento, se é um pensamento mais negativo, com as emoções mais negativas, vai deixar o organismo em alerta, como se alguma coisa muito grave tivesse acontecendo. Então, toda a fisiologia, todos os hormônios do estresse são imediatamente preparados para nos proteger. Só que esse preparo, o normal é depois você voltar a relaxar. Acontece que nós estamos nessa época da vida tendo esse estímulo constante. Então, a gente chama esse estresse de crônico. É um estresse onde vai atrapalhar o sistema imunológico. E atrapalhando o sistema imunológico, as doenças de pele também vão piorar. Eu pensei aqui agora, enquanto você falava, até quando a gente tem, sei lá, algum sentimento de aflição, né, alguma coisa meio assim, de dar um arrepio, a gente vê que às vezes a pele fica, né, daquele jeito
que você sente, assim, ela ficar meio áspera. Então é até meio imediato, assim, né? Uma coisa que te afeta por uma sensação, tem uma manifestação imediata, assim, na Nossa, pele, né? com certeza, isso é um trabalho que foi feito há muitos anos atrás, o autor pegou, assim, 4.700 e tantos pacientes. Então, ele viu quanto tempo depois de você ter um gatilho, algo que seja para aquela pessoa bastante estressora, quanto tempo em seguida a pessoa piorou. Então, tem uma tabela para psoríase. Então, depois do gatilho estressor, 3 dias as lesões pioram. O herpes, em seguida, aparece. Então, ele fez esse trabalho para a gente ver como que isso aí é altamente relacionado. E o próprio paciente, ele nota, ele mesmo traz a visão, olha, eu estou mais estressada, então estou vendo que minha pele piora, ou a minha coceira que eu sinto da urticária, os meus quadros alérgicos pioram. É porque para a gente interessa a pele, mas isso pode estar acontecendo em qualquer área do organismo. Mas pela pele ser ligada ao sistema nervoso e a gente possuir as terminações nervosas na pele, todas ligadas ao cérebro, esses quadros de ansiedade, os quadros de depressão, os quadros de obsessivos, compulsivos, todos têm uma relação com a pele. A gente costuma dizer que 1/3 do nosso atendimento tem relação com a saúde mental. Então, é obrigatório que o próprio médico dermatologista ele acolha a queixa desse paciente para fazer um tratamento mais adequado para aquela pessoa, levando em conta, perguntando como é que está a vida, propondo novas ferramentas para lidar com esses estressores. A pessoa na consulta ela pode contar o que está passando em questões da vida. E isso faz parte, sim, da consulta, porque a gente vai ver a pessoa, não vai ver só a pele. E eu imagino que quem tem alguma dessas doenças de pele, como você falou, né, psoríase, dermatite ou vitiligo, né? A gente imagina que a grande parte delas tem algum acompanhamento, né? Uhum. Em geral, se a pessoa tem um acompanhamento, é muito provável que ela já tenha noção dessa ligação entre as emoções e o estado dela, ou pode ser que não? Dependendo do atendimento, pode ser que passe batido e a pessoa nunca relaciona que tem a ver, assim, um fator de estresse. Isso é uma boa pergunta, porque isso tudo vai depender dessa visão da relação mesmo do seu médico com o seu paciente. Se for aquela consulta rapidinha que você vai só, isso aí é tal coisa, é psoríase. Então usa essa pomada, aplica assim, assado. A pessoa não foi abordada de uma forma integrada, ela não foi vista para poder dar essas orientações, porque, doutor, eu fico estressada e fico assim. Não, o estresse é uma coisa que nós temos que levar em conta, porque a gente chama tudo estresse, mas é uma interação muito complexa, varia desde situações assim leves até muito graves. Então, nós temos que saber lidar com esses pacientes para poder, muitas vezes, propor algum tratamento, até mesmo do uso de algum psicofármaco, uso de técnicas de relaxamento, ajudar o paciente, porque, querendo ou não, o médico está naquela posição de orientador, de tentar fazer com que o paciente tome consciência, que ele mudando o próprio comportamento, aprendendo a se autocuidar, ele gerencia melhor a própria vida para ele ter uma qualidade. E, em geral, doutora Márcia, o dermatologista, acho que dependendo de cada caso, ele pode encaminhar, né, para um psiquiatra, se for o caso, indicar alguma psicoterapia, mas o que ele pode fazer nesse sentido da parte da saúde mental, ele mesmo, né, para começar a ajudar o paciente? Olha, eu posso contar um caso agora recente, que eu fui procurada. Queda de cabelo abundante, que a gente sabe que em períodos de muito estresse, por exemplo, pós uma infecção, pós-parto, pós um estado febril, há uma parada do crescimento do cabelo e o cabelo cai mesmo. A gente chama isso de eflúvio telógeno.
Então, a gente tem que acalmar o paciente para dizer que isso é uma fase, que isso vai passar, dar o apoio, fazer uso das medicações para estimular o fio do cabelo, orientando especificamente na área da dermatologia. Outro caso é de uma pessoa até da área da saúde, ela está tão mobilizada, se sentindo, já tinha tido um quadro depressivo anterior. Então, uma lesãozinha que surgiu na pele, ela ficou cutucando, até sangrar. Quer dizer, a pele está sendo ali uma manifestação de um sofrimento. Então, não adianta o dermatologista falar, olha, você tem que parar de cutucar. A pessoa não está conseguindo. E também não adianta passar uma pomada, porque é um ato compulsivo. Então, nesses casos, onde a pessoa já tem uma alteração maior, que está atrapalhando o funcionamento, nós vamos conversar. Essa consulta vai ter que ser mais longa, talvez até dividindo em outras, para que a pessoa vá fazendo essa relação, entendendo essa conexão e podendo, dependendo dos valores dessa pessoa, das crenças, a gente apontar caminhos. Esses caminhos podem, a própria consulta dermatológica com essa visão, ela já é um medicamento, porque nós não vamos estar ensinando nada diferente que ela nunca tenha ouvido, mas o fato de ouvir daquele médico que tem um vínculo com essa pessoa já modifica a plasticidade neuronal, a pessoa já ouve com outra escuta. E também a gente pode iniciar um uso de um ansiolítico, um antidepressivo, para depois avisar, olha, eu faço parte de uma equipe multidisciplinar, que você converse, aí eu posso encaminhar para alguém da área, que o nome psiquiatra afasta um pouco, porque existe muito preconceito ainda, né? Mas se a gente retira esse modo de olhar do psiquiatra como sendo, puxa vida, então eu estou tão mal assim que eu vou tomar a tarja preta, quer dizer, você tem que perguntar para o paciente o que ele pensa sobre o uso, ver se ele tem abertura para poder tomar uma aceitação, explicando que do mesmo jeito que você repõe uma química quando você tem diabetes, você também precisa repor uma química para que seus neurônios se liguem de uma forma mais adaptada. Então, tudo vai da forma que você explica, da forma que você vai, aos pouquinhos, fazendo com que a pessoa entenda que desse jeito ela não está dando conta sozinha, que ela vai precisar de um apoio maior para daqui a pouco ela aprender a se adaptar de uma maneira mais fortalecida lá na frente. E pela sua experiência, doutora Márcia, acontece só de você se dispor a ouvir, né, alguma coisa que pode estar afetando a pessoa naquele momento, você nota, assim, que isso já tem uma diferença ali na consulta mesmo? Nossa, é interessantíssimo, porque os resultados, a gente nunca tem certeza do que esse paciente vai realmente ouvir e o que ele vai trazer de retorno. Então, às vezes, são experiências assim bastante prendentes, porque algum toque que você deu ali na maneira que você falou com o paciente, aquilo já promove uma consciência que a pessoa já vai refletir sobre aquilo e traz depois, olha, eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer aquilo que a senhora indicou, eu procurei ter instruções sobre determinado assunto, que você vai percebendo qual é o jeito daquela pessoa se tratar. Então, você, dentro daquele arsenal terapêutico, você vai apontando caminhos. Porque se você faz uma receita para uma pessoa, é totalmente diferente de fazer para outra. A maneira que ela vai entender a receita, a maneira que ela vai aderir ao tratamento também muda muito. Teve uma vez, eu até lembrei aqui, um caso exatamente que nem esse que você falou, de cair o cabelo, assim, né? Ficou um pedacinho sem cabelo, há muito tempo já, comigo mesmo, né? Fui numa dermatologista e tal, e aí eu fiquei numa situação, assim, que ela passou lá alguns medicamentos e recomendou, né? E tem muito cara de ser uma coisa devido ao estresse, então precisa controlar esse estresse. Só que a própria queda do cabelo era um fator estressante, né? Sabe? Então eu ficava com algum fator estressante que fez cair o cabelo,
E aí, depois que eu tava nesse tratamento, eu falava, nossa, eu preciso ainda não me preocupar com o cabelo que tá caindo, né? Porque nos primeiros dias, né, não é imediato o efeito. Então, continuava, né, no banho, assim, e caía, né? E era muito difícil fazer isso. Então, eu fiquei pensando, né, vocês têm alguma estratégia que vocês falem, assim, para ajudar o paciente a não ficar desesperado com a própria manifestação na pele, né? Olha, o que eu tenho realmente provado para mim mesma, eu posso dizer que quando a gente realmente experimenta algo e vê que aquilo faz uma mudança, você começa a recomendar também para os pacientes. Então, por exemplo, é muito falado hoje da meditação, meditação, meditação. Existem milhares de formas de meditação, mas na medicina, se você for abrir o Google hoje, você vai ver que tem mais de 10.000 trabalhos mostrando como que esse tipo de atenção plena que você vai desenvolvendo momento a momento, fazendo 40 minutos por dia, uma vez por semana, com um bom instrutor, durante 8 semanas, você realmente, se você aprende com seu instrutor, depois executa sozinho em casa, conforme vai ser pedido, e depois dando feedback para o seu instrutor, você vai perceber a sua mudança de lidar com o mesmo problema, mas a forma que você vai ver, ela é totalmente diferente. E isso nós já sabíamos com toda aquela cultura oriental, mas a medicina não provava isso. Então, começou com um médico de Massachusetts, que é o John Kabat-Zinn, e ele fez um protocolo mostrando, através de ressonância magnética, mostrando que cada vez que você fazia dessa forma, 40 minutos, se não puder 40 minutos, você diminui, mas você vai provocar realmente modificações na sua área do cérebro. Você vai diminuir um pouco a parte racional e deixar que a parte mais emotiva converse melhor com as áreas do cérebro. Então, você vê aumento de áreas da ínsula, áreas mesmo físicas do cérebro são modificadas. Isso, basta você abrir e ver que não é uma balela, não é uma mágica, é uma comprovação científica como isso muda o seu comportamento para lidar com os seus estressores. Porque o estressor vai estar lá, mas a maneira que você vai encarar de uma forma mais adaptada, de uma forma que você se prepare para a luta ou para a fuga, mas depois você relaxa. Então, você está com isso, aprendendo a se autorregular no seu sistema nervoso. E isso é algo que é simples, está disponível para a pessoa, ela tem que ter uma coisa que na vida tem que ter. Para se alcançar um objetivo, você tem que ter persistência para sentir o efeito. Não vai cair do céu. Então, quando você tem um instrutor, que você tem um compromisso de se encontrar uma vez por semana, durante 1 hora, aprendendo, dando feedback, o bom é que seja em grupo, porque um escuta o outro, aquilo é aprendido. Então, depois a pessoa vai percebendo, porque tudo que você percebe que está te levando para algo novo e que não seja essa espiral depressiva de pensamentos negativos, você vai vendo, nossa, eu estou reagindo de outra forma, eu estou tendo estímulo estressor, mas a minha maneira de reação é diferente, porque eu tenho uma pausa para ver com outro ângulo. Então, é muito gratificante. Eu fiz esses grupos no hospital onde eu trabalhava, no Hospital de Ipanema, e a gente viu como ajudava os pacientes a se autorregular. A gente não estava nem preocupado com a lesão em si de pele, estava preocupado com essa pessoa que, a ter o problema de pele, já era uma chatice. Então, a gente não abordava muito o problema em si, a gente ensinava a pessoa a regular seu sistema nervoso. Então, você deixa de focar se o cabelo está caindo muito, só de você saber, eu não posso me preocupar, o seu cérebro vai entender, eu vou me preocupar. Então, o tipo de atenção plena, você vai ter pensamento, mas você não se agarra a ele.
você não julga se ele é bom, se ele é ruim, você é um observador dos seus próprios pensamentos. É fantástico, é só experimentando que você... Hoje tem vários no YouTube, tem uma neurocientista que ela fala teoricamente sobre os efeitos no cérebro. Então, para aquelas pessoas que são mais resistentes e acham que a meditação é uma coisa de religião, não é. Ela é comprovadamente uma mudança no seu cérebro. E como você falou, doutora Márcia, porque às vezes as questões práticas, né, viram um obstáculo, ainda mais se uma pessoa já é um pouco avessa à ideia. Uhum. Mas é uma coisa que se aprende e ela pode levar pro resto da vida sozinha, né? Não é uma coisa que ela vai precisar a vida inteira ficar engajada e sei lá, como se fosse uma aula toda semana, né? Eu vejo por mim como me fez tão bem para lidar com pressão de hospital, para lidar com muita demanda. Eu fiz a experiência de passar uma semana sem fazer a prática e depois fazendo. A maneira de se comportar, ela é muito mais tranquila. Você vai ter o seu dia a dia, os seus altos e baixos, mas você vai encarar de maneira diferente. E na própria consulta, eu às vezes, quando vejo que o paciente já entrou muito ansioso, querendo falar muita coisa, trazendo muitas queixas numa consulta só, eu já oriento o paciente. Bom, vamos respirar um pouquinho, você acabou de chegar. Eu faço uma prática de alguns minutos de respiração para a pessoa estar na consulta de corpo e mente ali. Porque muitas vezes eu reparava que eu dava orientação para o paciente, ele estava ali olhando para mim, mas estava com a mente longe, pensando em outra coisa, algum outro compromisso, e não estava ali. Chegava na rua e falava, é para tomar como mesmo, hein? Aí eu comecei a perceber que eu tinha que trazer o próprio paciente para o foco. Ele estava ali agora, deveria deixar de lado o celular e entrar no estado de estar corpo e mente na própria consulta, para absorver o que nós estamos conversando. Doutora Márcia, eu sempre quando eu faço essa pergunta, eu ressalto que a gente sabe que o Brasil é muito diferente, né, nas regiões, mas como que é entre os dermatologistas, assim, esse cuidado com essa parte? É uma coisa que a gente pode esperar encontrar ou ainda é um pouco restrito? O que acontece atualmente, né? A gente vai vendo que nos próprios congressos da dermatologia, houve todo um boom nessa questão estética de busca pela beleza, de estímulo à juventude, envelhecer de uma forma mais bela. Então, houve muito incentivo da indústria e tudo, promover muitos tratamentos para o externo, né? Simplesmente para o externo. Mas a gente via que esse externo, muitas vezes, não dava aquela felicidade que a pessoa estava buscando. Era uma felicidade ilusória. Agora, eu noto que vai depender muito da visão do seu médico. Se você ficar estimulando cada pessoa que senta no consultório, o próprio médico ficar dizendo, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo, você está estimulando a pessoa ver que tem alguma coisa que não está boa. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter o respeito a ter uma escuta da queixa do paciente. E, aos poucos, você usar alguns recursos para propiciar, sim, uma autoestima que é válida, porque isso ajuda muito a pessoa a se ver com uma imagem mais adequada, dentro da sua faixa etária, mas orientando que cabe ver de uma forma integral a alimentação, o seu exercício, porque o movimento corporal, às vezes a pessoa está super esticada, mas quando vai levantar da cadeira, está totalmente retesada, sem um corpo alongado. Então, há uma discrepância entre o corpo e como a imagem corporal da pessoa está se vendo. E a gente atende muita gente com esse transtorno da imagem corporal. A pessoa está se vendo com um defeito, apontando esse defeito de uma forma assim, muito grande,
e, na verdade, não é tão grande. É como se fosse também a pessoa que está com anorexia e se vê acima do peso. É um distúrbio que também tem que ser tratado. Então, não adianta o médico fazer procedimentos e tudo numa pessoa que psiquicamente não está bem para fazer o procedimento. Então, é uma abordagem assim que eu acredito que nós estamos assim, os médicos vão vendo com a vida que a consulta não fica boa e você fica cansado desse tipo de consulta, então vai procurando outros saberes. Em outros lugares que eu tive a oportunidade de ver, na Alemanha e tudo, é um tratamento todo conjunto. Essa avaliação faz parte. Então, o residente da dermatologia, na própria graduação, já vai aprendendo a ver isso. Eles levam o profissional para ver arte, para música. Então, você vai ampliando os seus sentidos no seu olhar, né, da beleza, incluindo a arte nesse olhar. Então, eu acho que está tendo uma pequena movimentação nesse sentido. A gente já vai vendo alguns dermatologistas se interessando por essa área, mas ela não dá um retorno financeiro adequado, porque Sim. É diferente de você ficar estimulando os procedimentos. E agora também, talvez uma coisa que possa estimular, às vezes o paciente, né, tendo conhecimento dessa relação, né, e um pouco mais dessa visão, ele mesmo talvez possa trazer isso numa consulta, né, não ser tão passivo, né? Eu noto que a gente tem que ter muito cuidado, porque alguns pacientes estão totalmente fechados para essa abordagem. Há um pensamento assim, eu vim ao dermatologista, eu não tenho que ficar contando nenhum aspecto da minha vida psicossocial nessa consulta. Então, você tem que saber quem está de frente a você, porque nem todo mundo já faz uma relação médico-paciente de empatia imediata. Isso é construído. Doutora Márcia, para finalizar, acho que as condições, né, dermatológicas variam muito, mas é sempre interessante, né? As pessoas se interessam e tem muita coisa errada, né, na internet, então acho que vale a pena a gente voltar um pouco para a parte física, né? Pode se recomendar de maneira geral, assim, para cuidados com a pele, e não só pessoas que tenham alguma condição, né? Mas em geral, o que faz bem para a pele? Algum cuidado que possa ser todo dia ou com alguma periodicidade? São os cuidados básicos de você perceber se sua pele está muito ressecada, então você diminui o banho muito quente, fazer o uso de um sabonete próprio. Por exemplo, tem pessoas que não têm uma barreira cutânea protetora bem adequada, então não adianta tomar banho com sabonete muito que retira a oleosidade da pele. Então, ele tem que usar um sabonete próprio para a sua pele. Hidratação é muito importante. A hidratação, logo depois, a pessoa pode fazer uma automassagem passando hidratante na própria pele. Depois do banho? Sim, logo após, porque quando a pele está ainda úmida, espalha melhor o hidratante. No rosto, sempre usar um antioxidante, algum derivado de vitamina C, com algum clareadorzinho para o ambiente não ir manchando a pele, não deixar fotoenvelhecimento, né? O uso do protetor solar, isso é o básico. E aí vem os outros procedimentos, que são mais do externo, os lasers, os microagulhamentos, os preenchedores, um pouquinho de botox para relaxar a musculatura. Isso feito com bom senso é muito bem-vindo. Não sendo só uma busca desenfreada por algum padrão, né, que se cria. Esse aqui é o perigo. E se você notar, agora já está havendo um movimento, tem um movimento já que começou chamado Positive Skin. É um movimento de mostrar a realidade da sua pele de uma maneira positiva. Então, tem modelo em revista com vitiligo, mostrando que ela é modelo e ela pode se apresentar com aquela pele manchada, que o que vale é todo o entorno, não é só a pele. Então, a gente começa a ter uma mudança de aceitação. Agora, com a pandemia, está se voltando a ter novamente uma busca pelo simples.
como se o simples fosse o novo. E tomara. Sim. Você vem percebendo isso, sim, por parte dos pacientes, uma consciência nesse sentido? Sim, eu já percebo porque nesse momento todo, o próprio paciente não está buscando fazer o que fazia mensalmente na procura de fazer procedimentos o tempo todo. Ele está, ao contrário, ele está com queixas da pele, ou do cabelo, ou da unha, em que está percebendo que esse confinamento, essa mudança toda, essa falta de controle da própria vida, o quadro de ansiedade, depressão, está afetando tudo isso. Então, ele quer cuidar do que pode, do básico. Ele quer orientações básicas, de uma medicina básica. Doutora Márcia, como sempre eu deixo em aberto no final para alguma mensagem ou falar sobre algum tópico que a gente não tratou aqui, que você considera importante, mas meio que como uma mensagem final para quem ouviu o programa. Eu acho que é a pessoa ser vista, fazer um bom vínculo com quem você escolheu para se tratar, fazer sempre sentindo essa abertura na própria consulta, sendo delicado e às vezes até apontando isso para o seu médico, olha, eu estou sentindo necessidade de um tempo maior, sabe? Porque as pessoas acabam se fechando, indo a outro, e não fazem mais vínculo. Então, isso tem uma parcela que é do próprio médico, mas tem uma parcela do próprio paciente que troca com muita rapidez. Então, essa fidelidade, essa construção de um vínculo, ela é muito importante. Muito obrigado, doutora Márcia. Acho que tiramos bastante dúvida das pessoas e acho que foi até fomos além, né? Falamos bastante sobre essa questão da saúde mental, né? Foi ótimo. Tá bom. Muito obrigado. Nada, um prazer. Obrigado por terem ouvido mais esse Entre Mentes, né? Esse assunto, para muitas pessoas, a dermatologia pode parecer uma especialidade fútil, né? Muito ligado só à estética, mas é importante a gente resgatar isso, que é uma especialidade fundamental, né? Tem muitas doenças que trazem muito transtorno na vida da pessoa, além dos sintomas das doenças mesmo, né? Podem ser verrugas, coceira, placas, manchas, não são qualquer coisa, né? Para a pessoa, ela traz muito sentimento de discriminação e aquilo vira um problema também de saúde mental, ou como a gente aprendeu aqui, né? Às vezes a saúde mental também provoca manifestações na pele. Então, se você tem algum desses problemas, leve em conta, né? Que pode ter alguma coisa emocional também influenciando. E aí leve isso para o seu dermatologista e fazer um acompanhamento completo, caso seja necessário. Obrigado, até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.